Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar essa capa para o galão de água de 20 litros, que é muito rápido, super econômica e muito fácil de confeccionar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo, que me ajuda muito aqui no YouTube. Deixa um hypar, você não paga nada e vai estar dando uma nota aqui para o meu canal. Isso me ajuda muito, mas se você quiser me ajudar ainda mais, torne-se um membro do meu canal. Você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes nas cores caramelo, o amarelo e todos na numeração 6. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com a cor caramelo e eu vou fazer aqui o nozinho inicial e mais 2 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 17 pontos altos e vou ficar com 18 pontos altos, contando os pontos das correntinhas. Fiz aqui os 18 pontos altos, eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. Vou fechar bem o anel mágico e a gente dá um nozinho aqui, olha, bem no início do anel mágico, para não ter perigo desse anel mágico abrir. A gente puxa aqui, olha, e vai trazendo o nozinho o mais próximo possível da abertura do anel mágico, para esse anel mágico não abrir. E agora, nós vamos subir aqui 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço mais um ponto alto. E no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E eu fiquei aqui com um bloquinho de 4 pontos altos, sendo os 2 primeiros, um para cada ponto de base, e os 2 últimos pontos altos dentro do mesmo ponto. Eu vou fazer 2 correntinhas e sem pular nenhum ponto da base, eu vou fazer outro bloquinho desse. Então, no próximo ponto, ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo ponto alto, um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, eu fiquei com outro bloquinho de 4 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntinhas. Sem pular ponto na base, mais um bloquinho. Um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, e nós vamos fazer assim, dando a volta na peça toda. 2 correntinhas de espaço, e sem pular ponto de base, eu faço um bloquinho de 4 pontos altos. 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e no próximo ponto, um aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Vou seguir fazendo assim, e quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu fiquei com um total de 6 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E eu vou contar essa como sendo a minha primeira volta de espacinho, de bloquinhos e espacinhos. Agora aqui a gente vai subir 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, e a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, ficando com um bloquinho de 4 pontos
4 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. E no espaço aqui de 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas de espaço e venho para o próximo bloquinho de 4 pontos altos. E aqui eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Duas correntinhas de espaço, no espaço de 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas de espaço e no bloquinho, ponto alto para cada ponto de base. E essa é a sequência para essa segunda volta de espacinhos. Eu vou contar as voltas pelas voltas de espacinhos, tá? Então, na primeira volta de espacinhos, a gente fica com um espacinho. Na segunda volta de espacinhos, a gente vai ficar com 2 espacinhos. A gente faz agora 2 correntinhas e no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas e vai para o próximo bloquinho e faz um ponto alto para cada ponto de base. E eu vou dar a volta toda. E essa, então, é a sequência de pontos para a volta de número 2 de espacinhos. Quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí essa segunda volta, chegando no pontinho que eu fiz para iniciar, eu fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha e a gente vai iniciar a terceira volta de espacinhos. Então, em todas as voltas, nós vamos manter os bloquinhos. Em todas as voltas, eu vou ficar com 6 bloquinhos de 4 pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base. Então, esses bloquinhos de 4 pontos altos, nós vamos manter até o final da nossa peça. Agora aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas. E no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas. Vou para o próximo espaço de 2 correntinhas e faço um ponto alto. 2 correntinhas e eu cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. No bloquinho, eu faço ponto sobre ponto e fico com um bloquinho de 4 pontos altos, que a gente mantém até o final do trabalho. Ficando assim. Então, a volta de número 3, nós vamos fazer, olha, eu não tô contando essa primeira aqui, tá, gente? Só as voltas de espacinhos, para ficar mais fácil para nós. Então, na volta de número 3, de espacinhos, nós vamos ficar com um total de 3 espacinhos. Então, no primeiro espaço de 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, ponto alto, 2 correntinhas, cheguei no bloquinho. Então, eu vou dar a volta toda fazendo assim. E na terceira volta de espacinhos, eu fico, então, com 3 espaços de 2 correntinhas e o bloquinho de 4 pontos altos. 6 bloquinhos de 4 pontos altos. Vou dar a volta toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a terceira volta de espacinhos e a gente fica com 3 espacinhos e nós vamos fazer voltas de repetição. Em todas as voltas eu vou manter os bloquinhos de 4 pontos altos e a gente sempre vai estar fazendo um ponto alto separado por 2 correntinhas dentro do espaço de 2 correntinhas. Então, para a volta de número 4, eu vou fazer com vocês e depois é só seguir fazendo, porque todas as voltas são essa mesma sequência de pontos, tá? Até a gente chegar na volta em que a gente fica com um total de 8 espacinhos de 2 correntinhas entre os bloquinhos de 4 pontos altos. Então, para iniciar, a gente sempre faz bloquinho de 4 pontos altos, então a gente sempre inicia fazendo ponto sobre ponto, um ponto alto para cada pontinho de base, 2 correntinhas de espaço. E agora, dentro do espaço de 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas de espaço
e no próximo espaço de 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas de espaço, no próximo espaço de 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas de espaço, e eu cheguei novamente no bloquinho de 4 pontos altos. No bloquinho, eu sempre vou fazer ponto sobre ponto. E vou permanecer sempre com um bloquinho de 4 pontos altos. E nos espaços de 2 correntinhas, um ponto alto separado por 2 correntinhas. Então, eu faço 2 correntinhas de espaço, venho para o primeiro espaço de 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas de espaço, no próximo espaço de 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas de espaço, no último espaço de 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas de espaço e eu cheguei no bloquinho. Na volta de número 4, eu vou ficar com um total de 1, 2, 3, 4 espacinhos. E agora, gente, é só a gente seguir fazendo essa sequência de pontos até a gente chegar na volta em que a gente fica com 8 espaços de 2 correntinhas entre os bloquinhos de 4 pontos altos. Então, vão ser 8 voltas no total, e na 8ª volta, a gente fica com 8 espacinhos. Eu vou fazer aqui os meus, e quando eu tiver 8 espaços de 2 correntinhas, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu cheguei na volta em que eu fico com 8 espacinhos de 2 correntinhas. De pontinhos vazados, a gente também fica com 8 voltas. Olha, contando desde a primeira volta de pontinho vazado, a gente tem 8 voltas até a volta em que a gente fica com 8 espacinhos de 2 correntinhas. E agora, a gente vai iniciar uma volta toda de pontos fechados. Então, a gente vai iniciar fazendo as 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Em todos os grupinhos de bloquinhos que a gente tem de pontinhos vazados, olha, depois de cada bloquinho de 4 pontos altos, a gente vai fazer dentro do espaço de 2 correntinhas 3 pontos altos. Então, aqui, olha, terminei o bloquinho de 4 pontos altos, faço um ponto alto para cada ponto de base, e no primeiro espaço de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. No restante, são 2 pontos altos, um para cada correntinha, apenas dentro do espaço de 2 correntinhas, tá? A gente não vai fazer aqui, olha, no ponto alto. Dentro do espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E a gente vai fazer assim em todos os espaços de 2 correntinhas. E a gente vai fazer assim em todos os espaços de 2 correntinhas, até a gente chegar no próximo bloquinho de 4 pontos altos. E eu cheguei, olha, no próximo bloquinho. Então, aqui, nos espaços de 2 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos. Apenas no primeiro espaço, depois do bloquinho de 4 pontos altos, é que a gente faz um ponto alto a mais. Só nesse primeiro. O restante, 2 pontos altos dentro do espacinho de 2 correntinhas. No ponto alto, a gente não faz. Aqui, olha, cheguei no bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto para cada ponto alto de base. 1, 2, 3 e 4. O primeiro espaço de 2 correntinhas, depois do bloquinho de 4 pontos altos, são 3 pontos altos.
E o restante dos espaços de 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos dentro de cada um deles. No próximo espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E a gente vai preencher todos os espaços de 2 correntinhas com 2 pontos altos até o próximo bloquinho. E eu cheguei, olha, no próximo bloquinho de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer mais esse bloquinho aqui com vocês, e depois é só seguir fazendo igual por toda a peça. Então, chegando aqui no bloquinho de 4 pontos altos, a gente faz um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4, e no primeiro espaço de 2 correntinhas, após todos os bloquinhos de 4 pontos altos, a gente vai fazer 3 pontos altos. E no restante, a gente faz 2 pontos altos em cada espaço de 2 correntinhas até o próximo bloquinho. Então, aqui, olha, é só seguir fazendo. E a gente vai repetir isso por toda a peça. Eu vou dar a volta na peça toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí a volta só de pontos altos, e nessa volta a gente fica com um total de 126 pontos altos. Agora eu vou iniciar uma volta com o meu barbante na cor amarelo. E a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, olha, na terceira correntinha que eu fiz para iniciar essa volta. E eu vou fechar essa volta com a cor amarelo, que é a cor que eu vou começar a trabalhar agora. Eu vou deixar uma quantidade boa aqui de arremate. E a gente não vai cortar o fio caramelo. A gente fecha essa volta, olha, com um ponto baixíssimo, com a cor amarelo. O fio caramelo, ele vai ficar aqui, porque com o amarelo a gente vai fazer apenas uma volta. E eu também não vou conduzir esse arremate, porque eu vou deixar para dar nozinho a hora que eu terminar essa volta e vou voltar a trabalhar com o fio caramelo. Então, eu não vou cortar, ele vai ficar aqui em espera. E a gente vai fazer aqui 3 correntinhas, que dá altura de um ponto alto. E essa volta a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto. E aqui, olha, na alcinha de trás a gente tem a alcinha e o nozinho do ponto alto. A gente vai passar a agulha aqui, olha, a alcinha de trás até aqui embaixo, olha, pegando essas 2 alcinhas, a alcinha de trás e a de baixo. E vai fazer aqui um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, só na alcinha de trás, pegando a laçadinha, olha, do ponto alto. Então, eu fico com as 2 alcinhas de trás do ponto alto, tá vendo? E eu vou fazer uma volta com a cor amarelo, de ponto sobre ponto, trabalhando só na alcinha de trás do ponto e pegando as 2 alcinhas da parte de trás, olha. Pego a alcinha de trás e a laçadinha do ponto alto. Então, eu pego as 2 alcinhas de trás e faço o ponto alto. E a gente vai fazer essa volta de ponto sobre ponto. Nessa volta com a cor amarelo, eu permaneço com os mesmos 126 pontos altos. E a única diferença é que a gente faz pegando a alcinha de trás e a laçadinha do ponto alto. Eu vou fazer essa volta só de pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Vou permanecer com os mesmos 126 pontos altos. E quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar essa volta, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda com o meu barbante na cor amarelo. E olha só, ele já começou a virar. Então, agora, a gente vai fazer o comprimento da capa, tá? Então, com a cor amarelo, ele já começa
a emborcar para virar. Então, aqui, pra gente fechar, a gente vai fechar da mesma forma que a gente fechou aqui, olha, essa volta com a cor caramelo. Então, a gente vai voltar a trabalhar com o barbante caramelo. Então, a gente vai dar uma puxadinha nele aqui pra cima, sem puxar muito, para não repuxar a peça. E a gente vai vir aqui, olha, uma, duas, na terceira correntinha, a gente fecha esse ponto baixíssimo com o caramelo, que a gente vai voltar a trabalhar com o caramelo. Então, a gente dá uma puxadinha nele aqui pra cima e fecha esse ponto com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, a gente tá bem na direção do bloquinho de 4 pontos altos. A gente vai fazer uma, duas, 3 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo ponto, mais um ponto alto, formando novamente o bloquinho de 4 pontos altos. Aqui eu vou dar uma alongadinha nesse fio. E eu vou pegar aqui, olha, o fio amarelo e eu vou cortar. E a gente vai unir essa parte aqui com o início, fazendo um nozinho, sem apertar muito para não repuxar, mas um nozinho bem firme para não soltar, tá? E agora a gente segue trabalhando com o caramelo. Com o amarelo, depois é só fazer esse arremate, esconder essas sobras de fio e dar nozinho. Aqui, olha, a gente vai fazer. A gente fez aqui na mesma direção, tá vendo? Olha, o desenho vai seguindo a mesma direção da primeira volta, onde a gente tem os bloquinhos de 4 pontos altos, a gente ficou na mesma direção, novamente com bloquinhos de 4 pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E a gente vai ficar com um total de 9 pontinhos vazados, feitos de um ponto alto, uma correntinha e pulando um pontinho de base. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Pulo um ponto, vou no próximo, 5, ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto. 6 pontinhos vazados, pulo um ponto, no próximo ponto alto eu faço ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e bem na direção, olha, bem a hora que a gente chegar nesse ponto aqui, olha, que vai ser bem na direção do bloquinho de 4 pontos altos, a gente faz um ponto alto e aqui eu fiquei com 9 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, na direção aqui, olha, então eu faço 9 espacinhos. E agora eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. E ele fica bem na direção do bloquinho de 4 pontos altos. Agora, a gente vai fazer novamente 9 espacinhos. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto. Ponto alto, correntinha, pulo um ponto e ponto alto. E a gente vai fazer assim até a gente ter 9 espacinhos de uma correntinha. E aqui, olha, novamente, eu fiquei com 9 espacinhos de uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacinhos. Agora, eu faço novamente 4 pontos altos. 2, 3, 4. E eu vou dar a volta na peça toda, fazendo um bloquinho de 4 pontos altos, 9 espacinhos, um bloquinho de 4 pontos altos, 9 espacinhos, aí novamente faço um bloquinho de 4 pontos altos, e depois vou repetir 9 espacinhos, pulo um ponto no próximo ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, até ficar com 9 espacinhos,
faço o bloquinho de 4 pontos altos e mais 9 espacinhos, e eu vou dar a volta na peça toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, concluí essa volta, e aqui a gente vai contar essa volta, depois da cor amarelo, como sendo a primeira volta do comprimento. E na primeira volta do comprimento, a gente tem uma sequência de um bloquinho de 4 pontos altos e 9 espaços de uma correntinha. Chegando no final, fiz o último ponto alto, uma correntinha, e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas, que me dá altura de um ponto alto. E em todas as voltas, no bloquinho de 4 pontos altos, a gente vai repetir o bloquinho. Então, a gente faz ponto sobre ponto. Então, onde eu tenho um bloquinho de 4 pontos altos, até o final do trabalho, a gente vai manter o bloquinho de 4 pontos altos. E agora eu vou fazer uma correntinha, pulo o espaço de uma correntinha e no ponto alto eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha no ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 espaços de uma correntinha. Esse próximo espaço a gente vai preencher. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto, no próximo ponto alto, ficando assim. O bloquinho de 4 pontos altos, 4 espaços, 3 pontos altos seguidos, a gente faz um no espaço de uma correntinha, e novamente eu vou fazer 4 espaços de uma correntinha. Uma correntinha de espaço, no ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou para o próximo ponto alto, uma correntinha de espaço. E no próximo ponto alto, e aqui eu fiquei com 4 espaços. Essa aqui vai ser a sequência para a volta de número 2 do comprimento. Chegando no bloquinho de 4 pontos altos, eu vou repetir essa sequência que a gente fez aqui. Então, no bloquinho de 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Ficando com um bloquinho de 4 pontos altos. Então, eu tô repetindo toda essa sequência aqui. Então, aqui eu também vou fazer 4 espaços de uma correntinha. Uma correntinha no ponto alto, uma correntinha, e no ponto alto. Fiz os 4 espaços de uma correntinha. E agora eu vou preencher o próximo espaço fazendo um ponto alto no espaço de uma correntinha. E um ponto alto no ponto alto. E agora, novamente, os 4 espacinhos. E essa é a sequência para essa volta, tá? Então, quando a gente chega no bloquinho de 4 pontos altos, a gente repete toda essa sequência de pontos e a gente vai fazer assim por toda essa volta. Então, chegando no bloquinho de 4 pontos altos, eu volto a fazer essa repetição. O bloquinho de 4 pontos altos, 4 espaços de uma correntinha. Preencho um espacinho com um ponto alto para cada correntinha do espacinho. Então, se eu tenho uma correntinha, um ponto alto, eu fico com um espacinho preenchido. 4 espacinhos e eu vou repetir a sequência. E eu vou dar a volta toda fazendo assim. Essa é a sequência da volta de número 2. Bloquinho de 4 pontos altos. 4 espaços de uma correntinha, sendo correntinha para correntinha, e ponto alto no ponto alto. Feitos os 4 espaços, o próximo eu preencho um ponto alto no espaço de uma correntinha,
faço os 4 espaços de uma correntinha, ponto alto no ponto alto, uma correntinha, e eu vou dar a volta toda. Essa é a sequência da volta de número 2. Eu vou concluir essa volta, e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês, olha. Então, essa sequência vai ficando assim. Dei a volta toda. Chegando no final dessa volta, eu fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E agora a gente vai iniciar a volta de número 3 do comprimento da capa. Eu inicio fazendo as 3 correntinhas e ponto sobre ponto. Esses bloquinhos de 4 pontos altos a gente mantém até o final da peça, tá, gente? Então, aqui sempre vai iniciar com ponto sobre ponto. E sempre a gente vai ter um bloquinho de início. Agora aqui, nós vamos fazer uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha e no próximo um ponto alto. Nessa volta, a sequência de pontos vai ser a seguinte: depois do bloquinho de 4 pontos altos, a gente vai ficar com 3 espaços de uma correntinha. E agora a gente vai fazer 7 pontos altos seguidos. Então, eu tenho 1 no espaço de uma correntinha, 2 no próximo ponto alto, 3 no próximo, 4 no próximo, 5 no espaço de uma correntinha, 6 no próximo ponto alto, o 7º ponto alto. Agora, eu volto a fazer os bloquinhos, os espacinhos de uma correntinha. Uma correntinha de espaço, pulo ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha de espaço no próximo ponto alto. Ponto alto. Uma correntinha de espaço no próximo ponto alto, ponto alto. Então, para essa volta, a sequência é um bloquinho de 4 pontos altos, 3 espaços de uma correntinha, 7 pontos altos seguidos, 3 espaços de uma correntinha, e eu cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. Eu vou então fazer mais uma vez essa sequência com vocês, mas agora é só seguir repetindo essa sequência por toda essa volta. Bloquinho de 4 pontos altos, a gente faz ponto sobre ponto. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto, ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, ponto alto, uma correntinha e ponto alto no ponto alto. Fiquei com 3 espaços de uma correntinha. E agora eu faço 7 pontos altos seguidos, contando esse aqui, olha, como meu primeiro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 7 pontos altos. Novamente, os 3 espacinhos. Uma correntinha e ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Então, aqui, eu vou seguir fazendo essa sequência da volta de número 3, vou dar a volta toda, e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí a volta de número 3, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. A gente vai iniciar a volta de número 4, fazendo ponto sobre ponto. E eu fico com um bloquinho de 4 pontos altos. A sequência de pontos para a volta de número 4 são 2 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. E agora, a gente vai fazer um total de 11 pontos altos, contando esse como sendo o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Feito os 11 pontos altos,
2 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. E essa é a sequência da volta de número 4. Bloquinho de 4 pontos altos, 2 espaços. 11 pontos altos seguidos, 2 espaços. E agora eu vou repetir essa sequência. No bloquinho de 4 pontos altos, ponto sobre ponto, e eu fico com um bloquinho de 4 pontos altos. Agora eu faço 2 espaços, correntinha, ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, ponto alto. E agora eu vou fazer 11 pontos altos seguidos. Eu tenho 1, 2, 3, 11. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto alto, uma correntinha de espaço, e no próximo ponto alto, termino também com 2 espacinhos. Essa é a sequência, então, para a volta de número 4. Vou dar a volta toda, e quando eu chegar no pontinho das correntinhas e for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí mais uma volta, e a gente vai iniciar agora a volta de número 5, fazendo ponto sobre ponto, as 3 correntinhas, e um ponto alto para cada ponto de base. E na volta de número 5, a gente vai ter só um espacinho de uma correntinha. E a gente vai fazer agora um total de 7 pontos altos, contando esse como o primeiro. Então, são 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, pula um ponto de base e vai no próximo ponto. Então, a gente faz um espacinho e mais 7 pontos altos. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ficando assim, olha. Uma correntinha de espaço e já vou iniciar mais uma vez essa sequência. Já cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. Então, essa é a sequência para a volta de número 5. 4 pontos altos, um espaço. 7 pontos altos, um espaço. 7 pontos altos e um espaço. Então, eu vou fazer mais uma vez com vocês essa sequência de pontos e depois é só fazer assim pela volta toda. No bloquinho de 4 pontos altos, ponto sobre ponto, e a gente fica com o mesmo bloquinho de 4 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto alto, e agora 7 pontos altos. 1, 6 e 7, uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base, no próximo, volto a fazer 7 pontos altos. 1, 2 e 7. Uma correntinha de espaço, e eu cheguei novamente no bloquinho de 4 pontos altos e vou repetir essa sequência. Vou dar a volta toda, e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente iniciar a volta de número 6. Eu concluí mais essa volta e eu vou iniciar agora a volta de número 6. E na volta de número 6, a gente vai começar a fazer o espelhamento das voltas anteriores. Então, a gente vai iniciar fazendo ponto sobre ponto. E agora, a gente vai fazer 2 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Eu pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E a gente vai fazer uma sequência de 11 pontos altos seguidos, contando esse como primeiro. 2, 3, 4, 5, no espaço de uma correntinha, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos seguidos, ficando assim.
dois espaços de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e eu cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. Então, a sequência para a volta de número 6 são 4 pontos altos, 2 espaços, 11 pontos altos seguidos e 2 espaços. Eu vou fazer mais uma vez e depois é só fazer pela volta toda e eu volto quando eu for iniciar a volta de número 7. Então, aqui, ponto sobre ponto e 2 espaços de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto, 2 espaços de uma correntinha. Agora, 11 pontos altos seguidos, 1, 2 e 11 pontos altos seguidos, uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto alto. E essa é a sequência, então, para essa volta. Agora, eu vou iniciar a volta de número 7, com 3 correntinhas e ponto sobre ponto, no bloquinho de 4 pontos altos. E para a volta de número 7, nós vamos fazer 3 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. E agora a gente vai fazer 7 pontos altos seguidos, contando esse como primeiro. 1, 2 e 7. Agora mais 3 espaços. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha no ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Então, essa é a sequência para a volta de número 7. 4 pontos altos, 3 espaços de uma correntinha, 7 pontos altos seguidos, 3 espaços de uma correntinha, e a gente vai iniciar novamente essa sequência. Já cheguei no próximo bloquinho. Só seguir fazendo e eu volto quando for iniciar a volta de número 8. Concluí a volta de número 7. Vou iniciar agora a volta de número 8, fazendo ponto sobre ponto. E agora, para a volta de número 8, a gente vai ficar com 4 espaços de uma correntinha. Uma correntinha no ponto alto, uma correntinha, ponto alto no ponto alto, uma correntinha no próximo ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Então, eu fiz 4 espaços de uma correntinha. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Já tenho 1, 2 e o terceiro ponto alto. Agora, mais 4 espaços de uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, e eu cheguei no próximo bloquinho de 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 espaços. E essa é a sequência de pontos para a volta de número 8. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 espaços, 3 pontos altos, 4 espaços, e a gente reinicia essa sequência de pontos. Então, eu vou dar a volta toda, e quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda, chegando no ponto que eu fiz para iniciar, fiz um ponto baixíssimo, e aqui eu concluí a volta de número 8. Para essa capa, para a gente ter a medida exata do galão de água, nós vamos precisar de 3, deixa eu virar assim para vocês verem o desenho, olha. De 3 desenhos desse aqui, tá vendo, olha? Nós já fizemos 1 e nós vamos fazer mais 3. E para a gente fazer agora o restante do desenho
da capa, a gente vai repetir desde a volta de número 1 até a volta de número 8. A gente vai fazer toda essa sequência que a gente fez aqui, olha, mais 2 vezes, da volta 1 até a volta 8, dessa volta só de bloquinhos até a volta em que a gente faz o desenho. Então, aqui eu concluí um motivo, tá? Eu tenho um motivo inteiro pronto aqui. Eu vou iniciar esse motivo mais uma vez e depois faço ainda mais uma. Eu fico com 3 motivos desse. Então, aqui eu não vou iniciar a volta de número 9. Eu vou começar a contar desde a primeira, olha. Eu vou iniciar a volta de número 1. A gente vai seguir essa mesma sequência. Então, se ficar alguma dúvida, você volta ao vídeo e começa a acompanhar novamente a volta de número 1, 2, 3, até a volta de número 8. Concluiu a volta de número 8, volta novamente para a volta de número 1 e fica com um total de 3 motivos desse, 3 desenhos desse aqui na peça. Então, a gente já tem um pronto, a gente vai iniciar o próximo e a gente vai fazer uma repetição dessa aqui, que é a volta de número 1. A gente faz o bloquinho de 4 pontos altos. E agora, os 9 espaços de uma correntinha. E a gente vai fazer, olha, até ficar com 9 espaços. Uma correntinha, pulo ponto, no próximo ponto alto. E eu cheguei no bloquinho, vou repetir o bloquinho. Então, aqui eu fiz a volta de número 1 novamente. Depois eu vou fazer a volta de número 2, 3, até a volta de número 8. Quando a gente tiver com 3 motivos desse pronto, do número 1 ao número 8, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas e a gente fez, olha, da volta de número 1 à volta de número 8, depois novamente da volta de número 1 até a volta de número 8, e eu concluo da volta de número 1 até a volta de número 8. Então, eu fiz 3 motivos. E agora aqui, a gente vai repetir essa volta de número 1, onde a gente só tem pontos vazados. Então, aqui é só fazer a volta de número 1 e eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento dessa peça. Eu concluí aqui a volta de número 1, essa volta que a gente fica com 4 pontos altos e 9 espaços de uma correntinha. Agora, a gente vai fazer uma volta só de pontos fechados. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Nos espaços de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. No ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E essa volta, a gente vai fazer ela toda assim. Aonde a gente tem espaço de uma correntinha, um ponto alto. Aonde a gente tem um ponto alto, a gente também faz um ponto alto. E eu vou seguir essa volta fazendo um ponto alto para cada ponto de base, contornando a peça toda. Ponto alto no espaço de correntinha, ponto alto para cada ponto alto, e a gente vai fazer essa volta só de pontinhos fechados. Vou dar a volta toda. Quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta só de pontos fechados, só de pontos altos, e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com ponto baixíssimo, e aqui eu já vou cortar esse fio. Agora, a gente vai trabalhar com o fio na cor amarelo para fazer o bico de acabamento dessa peça. E com o amarelo, eu vou iniciar bem aonde eu terminei, bem no ponto do nozinho. Para ficar essa parte aqui, olha, como parte de trás, tá? Essa parte que a gente vem iniciando as voltas. E bem aqui,
eu vou fazer um ponto baixo e já vou arrematar toda essa sobra e 2 correntinhas. Agora aqui, nós vamos fazer uma volta de ponto sobre ponto. Apenas um ponto alto em cada ponto de base, dando a volta na peça toda. Aqui eu já tô fazendo, olha, o arremate dos 2 nozinhos, do amarelo e do caramelo. E a gente vai fazer ponto sobre ponto. A gente vai fazer uma volta só de pontos altos, sem nenhum aumento. Então, agora, eu vou concluir essa volta de ponto sobre ponto, um ponto alto em cada pontinho de base. E quando eu chegar bem no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda com a cor amarelo e cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. E agora, a gente vai vir aqui, olha, bem entre o último ponto aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo, e o próximo. Não é em cima aqui no ponto alto, é entre os pontos. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Eu vou voltar nesse mesmo ponto aqui, nesse intervalo entre os pontos. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos no mesmo espacinho. Vou contar 1, 2, 3. E entre o quarto e o quinto ponto, aqui, olha, entre os pontos, não é em cima, tá, gente? Entre os pontos, olha, então eu conto 1, 2, 3, 4. Entre o quarto e o quinto ponto, eu faço um ponto baixo. E vai ficar assim. Novamente, 1, 2 correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto e eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Ficando com 3 pontos altos entre o quarto e o quinto ponto alto. E conto novamente, 1, 2, 3, 4. E entre o quarto e o quinto ponto, entre os 2 pontos, eu entro e faço um ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui o acabamento. Faço 2 correntinhas, nesse mesmo lugar aqui, entre os pontos, eu faço mais 2 pontos altos. Fico com 3 pontos altos no mesmo pontinho. Pulo 1, 2, 3, e entre o quarto e o quinto ponto, ponto baixo. E vai ficando assim. E eu vou fazer assim por toda essa volta. 3 pontos altos, contando com um ponto aqui das correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, e entre o quarto e o quinto ponto, ponto baixo. 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos, e aí eu fico com 3 pontos altos, contando o pontinho das correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, ponto baixo, 2 correntinhas, volto, faço mais 2 pontos altos, pulo 1, 2, 3, 4, ponto baixo, e eu vou dar a volta na peça toda, vou contornar a peça toda fazendo assim, e quando eu chegar bem no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto. Eu dei a volta toda, fiz todo o acabamento dessa peça, e chegando aqui no final, olha, vai sobrar um ponto alto, olha, eu conto 1, 2, 3, 4. Vai ficar bem aqui, ó, o quarto e o quinto ponto, e a gente iniciou no próximo, não tem problema, tá, gente? A gente vai fazer 2 correntinhas, os 2 pontos altos, pula 1, 2, 3, 4, e aqui mesmo, olha, a gente faz um ponto. A gente vai fazer um ponto baixo e fechar com um ponto baixíssimo bem no pontinho da frente, aqui, olha, onde a gente inicia o nosso trabalho. E aqui a gente já pode cortar o fio e fazer esse arremate. E ficou concluída a capa para o galão de água. Se você tiver gostado desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato.
Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!